Vamos trabalhar um pouco com guia com esse cavalo também. Pressão e alívio de pressão, fazer ele ceder a pressão da guia, dar direção para esse cavalo. Mostrar para ele quando eu levanto essa guia para a direita, ele vai para a direita. E trabalhar um pouquinho de comando de voz na guia. Tá? Por que isso? Vai ter lugar, se fizer uma cavalgada ou algum lugar que você não possa soltar o teu cavalo, ele já está 2, 3 dias parado, você possa trabalhar esse cavalo da guia. Tá? O cavalo que não é treinado em guia, ele, quando você coloca ele na guia e tenta rodar, ele sempre vai tentar ficar de frente para você e ladear. Então, você vai pôr pressão nele, ele não vai entender para que lado que tem que ir, ele vai ficar olhando para você e correndo de lado, feito um doco, porque ele não sabe o que é se mexer na guia, se movimentar na guia. Então, a primeira coisa que eu faço é esticar minha mão como se fosse o trabalho de fazer o ladear, tá? Ou acender a perna ali. Você vai abrir a mão, causar um estímulo do lado contrário e deixar ele sair da guia. E deixa aí, e deixa aí. E vai dando guia para ele. Ele tem que entender o lado que ele tem que ir, ok? Puxo de novo, abro minha mão com a guia, dou a direção para ele e causo o estímulo. Aí também começo a colocar movimentação nesse potro. Também que ele corre com a guia frouxa, ó. Ele trabalha com a guia frouxa. Ah. Também posso controlar esse cavalo, vocalizando, passo, e dou uma puxadinha na guia e puxo ele para cima de mim. Passo, uma puxadinha e solto. Ok? O eu na guia é uma coisa um pouquinho mais severa, um pouquinho mais enérgica. Ah? Porque eu quero que ele pare mesmo, que ele comece a entender que o ou é para parar. Ok? Então ponho no trote. Vocês vejam que colocando um estímulo pequeno, ele já entra no trote, minha mão sempre dando direção para ele. Sou sempre trabalhando na linha da cernelha. O estímulo para ele andar está na minha mão esquerda, atrás da linha de cernelha. Ok? Quando eu for falar o ou para ele, o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa linha de cernelha e ir para frente, em direção ao pescoço desse cavalo e dar um puxão nessa guia. Não um puxão para arrancar o pescoço do cavalo. Primeiro eu vou dar uma puxada para saber a intensidade que eu vou ter que puxar. Ou. E para esse cavalo. Imediatamente eu recuo ele. Ou. E já agrado ele de novo. Por quê? Para mostrar para ele que o ou é para andar para trás. O ou é para parar e andar para trás. Põe o outro lado. Sempre cuidando da minha guia. Põe pressão, dou direção, entendeu? Vou aumentando, aí sim eu posso encostar nele, só encostar, ele entendeu, eu tiro, ponho pressão de novo. Aí eu vou liberando a guia para ele. Eu vou liberando, eu vou trabalhando, deixo ele andar do jeito que ele quer, aí sim eu coloco no trote. Trote. Alonga um pouquinho mais, solta mais a guia. Vai chegar um ponto que você só de abrir o braço e balançar uma vez a guia, ele já sabe o que tem que fazer. É só se você se movimentar, levantar o teu braço ou abaixar o teu braço, o cavalo já sabe o que tem que fazer. Ele entra numa sintonia tão fina com o treinador, com o domador que está no centro do redondel, que qualquer movimento que você fizer, linguagem corporal, ele vai entender. Mesma coisa, eu vou parar, ou. Ele para e já recua ele, ou. Dá os estímulos. Desconforto, recuou, eu paro. Amanhã o recuo dele vai estar muito melhor. Vai estar andando muito melhor. Esse seria o básico do trabalho com guia. Então, iniciei um recuo, fui para o deslocamento de garupa, deslocamento de paleta, o ladear e aí esse trabalho de guia rapidinho. Tá ok?
agora eu vou causar um estímulo externo nesse cavalo. Como que eu vou causar esse estímulo? Eu vou trabalhar com uma bandeira, certo? Um chicote com um saco plástico na ponta. Para que isso? Para ele entrar no ponto de conforto dele e não ser aquele cavalo assustado que vai ver qualquer estímulo externo, um tambor, um plástico, ele pule e saia correndo. Eu quero que ele se assuste, mas fique parado esperando o meu comando. Tá? Para isso eu vou usar esse saco plástico e depois um outro saco plástico que eu vou passar no corpo desse cavalo. Vocês percebem que toda hora que eu saio do meio do redondel, o cavalo fica parado. É isso que eu quero o cavalo, na hora de encilhar, na hora de montar, na hora de mexer nesse cavalo, trabalhar esse cavalo. Que ele entenda que o ponto de conforto dele é ficar parado. Tá? O conforto dele é ficar parado, ele não vai ficar precisando trabalhar, ele vai trabalhar quando eu pedir para ele trabalhar. Tá? Então ele fica parado e espera o próximo comando. Esse estímulo externo, eu sempre vou deixar uma fuga. Tá? Sempre quando a gente trabalha na zona de pressão e com estímulos, a gente sempre tem que deixar esse cavalo fugir. Tá? A gente vai controlar esse cavalo de longe, sempre de longe. Deixa ele ter o instinto de defesa dele, o instinto de fuga dele. Aí a gente começa a controlar esse instinto de defesa dele, esse instinto de fuga. Tá? Que daí ele vai entender que aquele plástico não vai fazer mal para ele e que ele não precisa ficar correndo de um lado para o outro, porque ele pode ficar parado, que aquele estímulo pode chegar perto e não vai machucar ele, não vai morder ele, não vai comer ele. Ok? Então eu sempre vou começar com a guia frouxa, sempre lembrando para tentar não enrolar essa guia e não enrolar no pé também essa guia, tá ok? Sempre você vai ficar procurando essa guia para tirar e vou fazer esse estímulo longe do cavalo. Tá? Deixar ele só prestando atenção. Já tem uma movimentação, já está começando a assustar ele, aí eu vou começar a chegar mais perto. Eu vou bater sempre do lado que ele está fugindo. Tá? Sempre mostrando para ele, ó, que não vai adiantar ele fugir muito. Que eu sempre vou estar do lado que ele vai estar fugindo. Controle de fuga. Pronto. Vou deixar ele matar a curiosidade. Entendeu? Eu paro e mostro para ele que eu estou junto com ele. Ah, eu sempre tenho que mostrar para o cavalo que eu estou junto dele. Ok? Pego a guia de volta. Deixa ele encostado no ombro. E deixa ele matar a curiosidade. Quando eu chego nessa posição, que ele está tranquilo, não está fugindo mais, deixou o saco para chegar perto, aí eu vou começar a encostar nos membros dele. Os anteriores. Ele vai ver que não tem problema nenhum esse plástico. Fugiu para um lado, eu vou para o outro. Deixo. Tá vendo? Tem certos casos que eu não preciso. Vou lá de novo. Deixo enroscar no pé dele. Eu não preciso tocar. Não preciso ficar brigando com ele muito. É só me posicionar de novo e deixo. Isso aqui é o fim do mundo para cavalo. Ah, todo cavaleiro sabe que plástico é como se fosse um monstro para o cavalo. Então vou apertando de novo. Está no pé dele, é isso que eu quero. Ele fugiu para cá. Eu vou de novo. E... que não precisa se assustar com isso aqui não, que isso aqui não é nada. De novo. Parou. Vai parar.
Ah, ficou nervoso. Outra coisa que eu trabalho também, vocês estão vendo que tem uma barriga na guia. Isso evita dessa guia puxar. Quando ele sair correndo, você puxar a guia. Não puxar da tua mão, você não ter a reação rápida. Você tem todo um tempo dessa barriga para poder puxar a guia. Excelente. Pisou, aí sim que eu causo mais estímulo ainda. Põe a pressão, isto, e de novo. Sempre lembrando os comandos, ou, não foi, ou, isto. Ele se distrai fazendo outro comando, tá? No posterior agora. Lembra? Pressão, lei de pressão, puxo, andou, alivio. Sempre, isso vai decorando na cabeça dele. De novo. Ele já está de olho lá naquele pé dele, ó. Com esse olho aqui, ó, ele já está enxergando aquele plástico lá embaixo. Lembra que eu falei da visão? Um olho para cada lado, até a altura do rabo. Mostrei que estou junto com ele. Já levei no pé dele lá, já parou, olha lá, está mais tranquilo. Vou para o outro lado também. Posso fazer uma firulinha lá. Você deu a pressão, ou de novo só dar uma testada, vamos para o outro lado. Lembra? O plástico estava do outro lado, batendo na pata desse lado. Mesmo assim, ele vai ter uma reação do lado contrário. Porque ele mudou o olho. Ele mudou o olho de visão, o campo de visão. Ele estava olhando com o olho direito. Para ele, o lado direito está tudo ok. Ele não vai precisar dar tanto coisa. Quando ele mudou para o olho esquerdo, ele falou, opa, aquele troço é completamente estranho para mim ir desse lado. Então, vamos trabalhar esse lado também. Chuta a guia. Faz a barriga de segurança na guia. Pronto. Parou de dar coice. Eu agrado. De novo. O importante é o seguinte, eu faço longe, eu faço perto, eu faço no chão. Conforme ele vai reagindo ou deixando de reagir, eu vou para os anteriores ou para as mãos do cavalo. Depois eu vou para os anteriores ou para os pés do cavalo. Para ele se acostumar. Aí sim eu vou para o corpo do cavalo. Eu começo costela, na lateral do cavalo. Passo para o outro lado do cavalo. Por que isso aqui? Quando eu for passar o pé no cavalo, eu vou montar ele. Quando eu passar meu pé direito no cavalo, ele já está acostumado com aquele vulto do lado direito dele. Ele já sabe que vem um vulto. Então ele já acostuma com o pé do cavaleiro do outro lado. Então eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Estou tirando o medo dele de plástico, mostrando para ele o ponto de conforto e também mostrando para ele que o vulto pode vir da direita ou da esquerda. Tanto faz. Ou de trás para frente.
Quero deixar lá na garupa dele, vir puxando esse plástico. Tá? Passar pela orelha dele. Às vezes de frente para trás. Ok? Eu posso ir para o lado direito, lado esquerdo dele. Vou passar por baixo. Entendeu? Eu agrado. Daí eu vou tirar o plástico dessa guia. Aí eu vou apresentar só o plástico para esse cavalo. Então ele já ficou calmo. Eu apresento só a sacola plástica para ele, quando estivesse agradando ele. Tá? E uma das coisas que incomoda muito o cavalo também é o barulho da sacola plástica. Tá? É esse zumbido da sacola plástica. Ó. Direita, esquerda. Tá bem tranquilo de orelha já. Aí sim, eu posso começar a apresentar um material um pouquinho maior para ele. Tá? Põe ele de novo no meio do redondel. Ou aí sim eu começo a trabalhar. Como ele já perdeu o medo do barulho do plástico, eu começo a trabalhar com outro tipo de plástico. Incomoda um pouquinho. Sempre lembro que eu tenho que deixar um ponto de fuga, por isso que eu não trabalho de frente para o cavalo. Eu sempre vou trabalhar de lado, que se ele quiser correr, ele vai correr para a direita. Tá? Outra coisa, eu só estou trabalhando com esse plástico grande porque eu já acostumei ele com plástico pequeno. Tá? Se eu viesse com esse plástico desse tamanho para cima dele, fatalmente ele ia sair correndo e sair pulando, ia fazer alguma coisa, ter uma reação mais agressiva. Coloquei o plástico nele e vou deixar ele andar um pouquinho. Ele acostumar com isso aí nas costas dele. Você deu a pressão, tá vendo porque que é importante o mandar acostumar ele, condicionar eles a beijo, que tudo que for estranho para eles, eles travam. Tá? Tudo que for estranho, como subiu nas costas dele, é predador, lembra que eu falei? Olha uma tidinha aí, olha lá, como não trava. Tem que fazer ele andar. Você deu a pressão, isso. Deixa ele. Aí, ó, vai se soltando. Pronto, se soltou. Perceba o rabo desse cavalo como é que tá, ó, a cabeça dele. Quando cair, falo para ele, paro e trago ele para cima do que caiu.
Tá? Por que isso? Eu vou evitar que quando cair alguma coisa dele, tá, ele saia correndo. Eu condiciono esse cavalo, valei de lado, eu condiciono esse cavalo a qualquer coisa que cai de cima dele, sela, cavaleiro, material, ele pare. Ou recuo, estímulo, recuar um pouquinho, excelente, e trago para cima do que caiu. Ok? Aí já posso trabalhar um pouco da mão desse cavalo. Deixa ele matar a curiosidade. Eu posso fazer ele dar um passinho em cima desse plástico. Bom. A memória do cavalo é como se fosse flashes. Tá? Então, se eu pegasse esse plástico e jogasse nesse cavalo e assustasse esse cavalo, com certeza no futuro, quando ele visse qualquer tipo de plástico, ele ia se assustar, porque ele não tem uma memória, não faz uma história daquilo que aconteceu com ele. Ele puxa flash, ele puxa fotos do que aconteceu, e fotos rápidas. Então ele vai lembrar daquele plástico correndo em cima dele, o instinto de defesa ligando, o instinto de fuga ligando, e aquele plástico apavorando ele fugindo. Tá? Quando a gente apresenta o material bem apresentado, de fácil compreensão para ele, devagar, pausadamente, apresentando escolaridade por escolaridade, ele perde o medo. Ele vai confiar tanto no cavaleiro como no material que ele está utilizando.